quero que você conte a sua história, onde você nasceu, como que foi a sua ida a Londres até você virar paramédica. Faz um resumo aí da sua vida. Bom, eu cheguei no Reino Unido em 2003. Eu tinha só 20 anos de idade. Eu vim sozinha para cá, não tinha nenhuma família, nenhum amigo aqui. Quando eu cheguei aqui, do Brasil mesmo, eu organizei um voluntariado para eu fazer. Então, eu já cheguei aqui com casa garantida, trabalhando voluntariamente, ou seja, não ganhando um salário, e trabalhava 40 horas semanais ajudando crianças com deficiências graves e tal. E a minha sorte, quando eu vim para cá, é que meu pai é escocês, então eu já tinha o passaporte britânico quando eu vim para cá, mas não falava inglês direito, meu inglês era bem chulo, assim, e resolvi tentar a vida por 20 anos, né? Falei, vou ficar lá um ano, vou aprender inglês e vou voltar para o Brasil. Mas aí me apaixonei pela Inglaterra, por Londres, e aí não voltei mais, só volto para férias agora. E como é que foi esse encontro seu como socorrista, como paramédica? Quando que você decidiu ter esta profissão? Olha, meu pai é médico, então sempre fui muito fascinada pela medicina. A minha mãe é psicóloga, então sempre gostei dos dois, na verdade. E sempre gostei muito da área de emergência. Quando eu vim para o Reino Unido, eu descobri que existia o tal do paramédico, que no Brasil não existe. O paramédico, que é o que eu faço hoje em dia, é um profissional clínico da área da saúde com universidade específica em medicina de emergência, ou seja, não é uma faculdade de medicina, mas apenas focada para o pré-hospitalar. Então, a minha especialidade é apenas pré-hospitalar, lidar com os pacientes, fazer tratamentos avançados, intubação e tudo mais, mas na arena pré-hospitalar. Então, é uma universidade que dura 3 anos e mais 2 anos de internato. Então, é menos longa do que a faculdade de medicina, mas é mais focada. E aí eu me apaixonei por essa ideia, mas eu só fui fazer a universidade em 2011 para 2012, foi quando eu comecei. Então, eu já estava em Londres há 8 anos, quando eu comecei a fazer a faculdade, porque demorou para eu aprender a falar inglês, para me acostumar com a cultura, enfim, mas eu nunca desisti do meu sonho. E o que mudou na sua vida, que já não deveria ser nada quieto, na verdade, deve ser uma correria, mas veio a pandemia, Priscila. O que mudou na sua rotina? Mudou tudo. Tudo, 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 cara. As pessoas falam assim: mas você é paramédico, você está acostumado a lidar com morte, você não pode reclamar. Gente, sim, isso é verdade. Ainda mais na área que eu trabalho hoje em dia, eu sou paramédica, mas ainda dentro da paramedicina eu sou especializada em trauma, acidentes graves e pacientes graves. Ou seja, eu só atendo pacientes em estados gravíssimos, tá? Eu não atendo mais pacientes que a gente diz estáveis, tá? Então é óbvio que na minha profissão eu estou acostumada a lidar com a morte. Ela faz parte da minha semana, do meu dia a dia, mas não no número que a gente acabou vendo na pandemia. Então, para você ter uma ideia de diferença, normalmente eu vejo aí 2 ou 3 mortes por semana, que eu estar fazendo aquele tratamento, lidando, falando com a família. Quando chegou a primeira onda aqui, eu estava fazendo 5 mortes diárias. Diárias. Não tem treinamento, não tem universidade que prepare nenhum profissional para isso, entendeu? É uma sensação de impotência, é uma sensação de derrota, de você escolher uma profissão porque você quer salvar vidas, porque você se importa com o próximo, e todo dia trabalhar sabendo que eu ia ser derrotado pela Covid, porque é o que todos os meus colegas da área médica, independente se trabalham no hospital, fora, é uma derrota constante. É muito difícil você trazer um paciente de volta depois que ele já entrou nessa cadeia de falência respiratória, de ter feito intubação. É muito difícil. É uma luta árdua e extremamente exaustiva, não somente fisicamente, mas mentalmente. É muito difícil. Eu não posso. Tá sendo. Eu acho que eu não tenho noção ainda. Eu acho que talvez daqui uns 2 anos, quando isso depois que isso tudo passar, eu acho que eu vou ter uma noção da gravidade do trauma que eu passei e que ainda passo. Priscila, como que você vê as medidas de isolamento adotadas em Londres, os efeitos dela? E quero que você linke com a situação do Brasil, porque você deve acompanhar a nossa situação aqui. Tem muito negacionismo, tem briga de presidente com governador, governador com presidente. Ou seja, no meio de uma pandemia, de uma tragédia, a gente vive um problema político e econômico muito grande. Então, eu queria que você fizesse esse paralelo realmente, porque parece não, tenho certeza, né? Que aí no Reino Unido
há realmente uma defesa do isolamento. Os britânicos, né, os londrinos respeitam muito mais do que os brasileiros. Queria que você falasse sobre isso, né? Essa capacidade que cada um deve ter de se cuidar no meio de uma pandemia. Bom, é uma pergunta muito válida, mas porém muito complexa, né? Não tem como comparar o Reino Unido com o Brasil por inúmeros fatores, né? Mas falando do Reino Unido, a gente aderiu aqui o lockdown logo cedo, mas mesmo assim a gente teve um atraso aí. Quando a pandemia chegou, foram 2 semanas de atraso para o lockdown ter sido feito. Isso custou muitas vidas, tá? Lembrando que lockdown aqui significa o quê? Todas as lojas não essenciais fechando e o governo oferecendo auxílio-desemprego para todas as pessoas que trabalham com carteira assinada, e todas as empresas que estão fechadas estão tendo um auxílio de dinheiro mensalmente do governo para conseguir se manter vivo, se alimentando, ninguém morrendo de fome. Então é extremamente importante falar essa questão, porque se você vai fechar um país, se você vai fechar a empresa das pessoas, você precisa dar um auxílio emergencial que seja suficiente para manter aquela pessoa viva. E aqui no Reino Unido, aqui 80% do salário da pessoa, independente qual o seu salário. Se você ganhar 100 mil por mês, você vai ganhar 80 mil. Se você ganhar 10 mil, você vai ganhar 8 mil. Então, não é um preço tabelado para todos, porque todos têm empregos diferentes e demandas diferentes de vida. Então, é 80% para aquelas pessoas que têm carteira assinada, tá? Para as pessoas que são autônomas ou empresários, aí muda, né? Aí vale com a declaração de imposto da pessoa. Então, se a pessoa é autônoma e declarou, sei lá, que ganhava 2 mil por mês ano passado, isso foi provado na sua declaração, ela vai sim ganhar os 80%. Então, é um cálculo diferente, mas o benefício é o mesmo, tá? Agora, é muito mais fácil para o Reino Unido fazer isso, porque nós temos aí 68 milhões de habitantes, certo? A maioria das pessoas aqui são empregadas, a gente tem desemprego, mas é um nível baixo. Então, é muito difícil você comparar realmente um país com o outro. Só que uma coisa que eu acho que o Brasil falhou foi no distanciamento social. Ou seja, eu entendo 100% que não dá para fazer um lockdown severo, como foi feito aqui no Reino Unido, porque o Brasil não tem estrutura econômica para isso. Agora, o Brasil tem dinheiro para isso? Claro que tem, mas a distribuição econômica é de se questionar. Agora, como não tem como fazer esse lockdown, que seja feito estritamente mesmo o distanciamento social, ou seja, barzinho, festas, lugares de aglomeração. Se for para um bar estar aberto, ele tem que estar muito bem controlado, ou seja, ninguém entra no bar, só pode beber do lado de fora, contrata seguranças que fiquem lá fazendo a segurança disso, não é para ter festinha de aniversário, não é para ter casamento, desculpa. Então, aqui até os velórios foram controlados, não poderia ter Então, tudo aqui no supermercado, para você ter uma ideia, o supermercado até hoje é assim, para você ter um sinal verde e amarelo. Então, se o sinal tiver vermelho, você não pode entrar no supermercado. As pessoas fazem fila do lado de fora, com pelo menos 2 metros entre cada pessoa da fila do supermercado. Quando a luz fica verde, as pessoas entram. Ficou vermelha, a pessoa parou. Por que eles fazem isso? Para controlar quantas pessoas tem dentro do supermercado. Então, tudo aqui é controlado, é muito bem controlado. Lembrando que o governo aqui é super a favor da ciência, super a favor. Então, quando começa qualquer fake news, qualquer notícias absurdas, o governo na mesma hora já rebate com um comunicado emergencial que aparece em todos os canais de televisão, que aparece em todos os websites, inclusive redes sociais, onde o governo reforça a importância do distanciamento, a importância do uso de máscaras, a importância da vacinação. Então, o governo é muito proativo e reativo em relação à população. Aqui existe o negacionismo, sim, mas é combatido, é a minoria. A maioria está muito feliz em estar se vacinando e mais de 50% das pessoas do Reino Unido já foram vacinadas. Você percebe que a população se sente segura com as medidas adotadas pelos governantes no sentido de combater a Covid? Sim, é óbvio que crítica ao governo existe em qualquer lugar do mundo, né? Existem também negacionistas aqui. Agora mesmo, acho que anteontem, teve um protesto contra o lockdown. Muitas pessoas foram protestar em frente ao parlamento, mas é um número muito pequeno, é uma minoria aqui que vai se comportar dessa maneira. Não existe uma sociedade perfeita, isso é impossível. A gente sempre vai ter pessoas aí anti-vacina negacionistas.
o importante é qual é o poder daquele grupo na sociedade onde você vive. Esse grupo, na nossa sociedade britânica, não vale nada, ninguém nem presta atenção neles. Eles vão fazer lá a baderna deles, ninguém está nem aí, ninguém leva a sério. O problema do Brasil é que cada vez mais vem aumentando esse movimento anti-vacina. Infelizmente, colegas médicos, não sei porquê, às vezes entram nessa e acaba atrapalhando. Então, tanto que nas minhas redes sociais, né, Priscila Paramédica Londres, tanto no Facebook quanto no Instagram, eu derrubo as fake news. Eu tenho o hashtag Derrube Fake News, que é um grupo de médicos e cientistas renomados mundialmente, brasileiros, que fazem parte, e a gente é um trabalho voluntário, ninguém recebe nada por isso, a gente incansavelmente tenta fazer essa educação da população, que é tão necessitada no Brasil nesse momento. Priscila, já vou te liberar, que eu sei que o seu horário é restrito, mas como é que você vê... Não, fica à vontade. Tá. Como é que aqui no Brasil tem muito uma história, não é história não, aqui no Brasil tem uma corrente que defende o chamado tratamento precoce, que é um uso de cloroquina, ivermectina, que é aquele remédio para vermes aqui. E isso acontece no Reino Unido, um kit de medicamentos que seriam eficazes, ou somente a vacina é o método unânime entre a classe médica? Porque aqui no Brasil tem essa discussão, que infelizmente também se acaba politizando, de se oferecer um tratamento precoce com alguns medicamentos, alguns antibióticos e até esse remédio para piolho, né? Aqui no Brasil, praticamente todo mundo tomou esse remédio porque alguém falou que a ivermectina ajuda no combate à Covid. Isso acontece no Reino Unido ou não? Não. Resposta rápida e curta, não acontece. O que acontece no Reino Unido é o seguinte, as coisas, medicamentos e tratamentos precisam passar por um teste rigoroso científico. E quando eu digo isso, não é um teste observacional e não é um teste clínico in vitro. In vitro significa no vidrinho do laboratório. Então, o que acontece? Para eles falarem que o medicamento é seguro, ele precisa ser feito um teste clínico em milhares de pessoas, randomizado, com placebo, né? E para eles poderem realmente comparar quem tomou placebo, quem tomou ivermectina, qual foi a diferença desses pacientes. Quando que eles tomaram ivermectina? Foi logo no começo? Foi quando eu estava internado? Então, aqui, eles fazem todo esse... Não é que eles não estudam esses medicamentos, eles estudam sim. Então, alguns pacientes podem até receber esse tratamento em fase experimental, mas a partir do momento que esse medicamento não se mostrou positivo, eles não perdem mais tempo. Eles param os estudos e abrem estudos para novos medicamentos. Então, até como foi o caso da hidroxicloroquina, que começaram a estudar aqui, rapidamente viram que, na verdade, piorava a situação e pararam, tá? Aqui, ivermectina, nem que eu saiba, não é usada nem nada. Pode até estarem feitos estudos aqui, mas até agora eu não li nada sobre isso. O meu problema, eu tenho, pessoal, com medicamentos precoces, é a automedicação. Esse, para mim, o que acontece? As pessoas não conseguem ter um acesso ao médico, porque no Brasil não é tão fácil, às vezes, se consultar com o médico. Eu empatizo com isso. A pessoa, no desespero, vai numa farmácia e compra lá esses medicamentos. O que acontece? Seguiu uma bula do vizinho que o médico receitou, ou seguiu uma bula na internet. Esses medicamentos, a ivermectina, ela não foi testada para tratamento da Covid. Então, a dose dela é uma dose para tratar outros tipos de parasita, tá? Então, é uma dose específica para tratar os parasitas que a gente já conhece para aquela doença. E não é para ficar sendo tomado durante meses, é 2 semanas de tratamento no máximo. As pessoas estão tomando ivermectina todo santo dia durante meses. Aí o que acontece? Uma falência hepática. O nosso fígado, ele filtra, ele faz todo o processo de medicamento e comida. Se você colocar remédio, você vai ter uma falência hepática, e aí vai acabar na lista de espera para transplante de órgãos e acaba morrendo com uma coisa que não tem nada a ver com a Covid em si, mas uma overdose que acaba causando uma falência de órgãos. Então, é muito perigoso a automedicação. Priscila, você é paramédica brasileira, mora em Londres. Qual é o recado que você dá para os seus conterrâneos daqui do Brasil em relação à pandemia? Qual é a lição de casa que o brasileiro tem que fazer para vencer a pandemia? A pandemia, quando a gente vai sair dela, é responsabilidade de todo mundo. É minha responsabilidade, a sua responsabilidade e das pessoas que estão em volta de você. Não é do governo, não é do canal da televisão, é sua.
Então, você precisa se conscientizar, usar máscara, distanciamento social. Se você precisar sair de casa, tudo bem, mas saia com consciência de como se proteger e como proteger as outras pessoas. Começa de casa. A mudança que o Brasil precisa começa por você que está assistindo esse vídeo. E não ficar colocando a culpa em todo mundo que está à sua volta, mas começa por você. Faça a sua parte, que a gente consegue sair dessa pandemia mais rapidamente. E a melhor vacina é a vacina que está perto de você. É aquela vacina que foi oferecida. Acabou, se vacina. Não importa de onde vem, né? Se é da China, se é da Rússia, se é a vacina de Oxford, enfim, se vacine, né? O caminho para a gente se salvar é a vacina, né, Priscila? No momento, a vacina é a nossa resposta, como sempre foi na história da humanidade. A vacina nos salvou em várias pandemias e, mais uma vez, a vacina está aí para nos salvar. No Reino Unido já está mostrando resultados incríveis, incríveis. Então, gente, vacina sim e continue tomando cuidado mesmo após a vacinação, mas a vacinação é a resposta com certeza no momento. Você pegou Covid? Você acredita que eu não peguei Covid? E olha que eu lidei com muitos pacientes tossindo na minha cara, entubando pacientes. Tudo que você pode imaginar eu passei, mas muita máscara, muito álcool gel, assim, me cuidando muito, muito mesmo. E passando esse cuidado para os meus seguidores, dizendo para eles, gente, se eu não peguei Covid, eu lidando com isso, porque a máscara funciona. Se a máscara não funcionasse, eu já estava morta se a máscara não funcionasse.